Nós damos graças por tudo quanto, Senhor, tem feito, Senhor, em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Agradecemos pela tua presença, pela tua mão sobre nós, nos protegendo do mal. Pedimos agora, Senhor, que a tua mão que está sobre nós venha se estender, ó Pai, para aqui, Senhor. Pai, em nós temos a informação que nós estamos no meio dessa situação que viemos contra, mas o Senhor é um Deus que é especialista em mudar o quadro da situação de impossibilidade. E por isso nós estamos, Senhor, aqui apresentando somente a Ti, porque confiamos no Teu agir. Faça a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. E agora, Senhor, coloca no coração da Tua igreja, pedimos para que o Senhor use a instrumentalidade do Teu servo para nos trazer porção da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, abra as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo os versículos 8, 9 e 10. Glória a Jesus. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8, 9 e 10. Eu vou ler o 8, depois ler o 9 e o 10, nós vamos ver todos juntos, amém? Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todos nós juntos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? A igreja pode tomar os assentos, glorificando a Deus, e nós estaremos, amados, falando algo da parte de Deus para a igreja do Senhor, da qual eu pertenço. E o assunto que nós estaremos tratando aqui, amados, talvez não dará para nós concluirmos hoje. Caso não dê para nós concluirmos, nós estaremos fazendo ele então em 2 quartas-feiras. Nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para o nosso coração nesta noite. Amados, nós fazemos a leitura aqui de 3 versículos da palavra de Deus, principalmente os 2 primeiros, versículo 8 e 9. São versículos muito conhecidos, muito citados pela igreja, e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nós precisamos entender a completitude dessa doutrina. Ela é uma doutrina que não é difícil de entender, é uma doutrina fácil de entender, porém ela tem uma amplitude um pouco maior do que nós imaginamos. Então nós vamos falar algo sobre a questão da salvação, tá? Então este ensino, o verso 8, coloca lá,
Eles estão pedindo para colocar. Esse estudo que nós vamos estar fazendo, para os irmãos que não sabem, ele é um estudo soteriológico. Nós vamos falar soteriologia, a doutrina da salvação. Quando ensina sobre salvação, o nome desse estudo é soteriologia, ok? Então, para isso aí é para agregar conhecimento para os irmãos, ok? Então, é um estudo soteriológico que nós vamos, é uma palavrinha um pouquinho até difícil de falar, né? Soteriológico, soteriologia, tá? Estudo sobre a salvação. Hamartiologia, estudo sobre o pecado. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Cristologia, estudo sobre Cristo. E assim vai, né? Aí eu passo a oportunidade para o Mateus. Mas é difícil, né? Então nós vamos fazer um estudo soteriológico hoje. E nós vamos hoje passar para os irmãos de uma forma bem calma, bem tentar explicar com bastante clareza que a salvação, amados, a salvação, ela possui 4 pilares básicos. Se você tiver uma caneta, um papel, quiser anotar aí, vai anotando, tá? São 4 pilares básicos da salvação que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar nenhum desses pilares. Por que não podemos ignorar esses 4 pilares? Irmãos, uma construção, o irmão Reginaldo, uma cigana passou um dia e falou que eu ia ser o pedreiro, e aí eu acreditei e acabei virando pedreiro, né? Mas o pastor Manuel está dizendo eu também, mas é brincadeira. Mas a gente trabalha com construção, com edificação, e a gente sabe, né, irmão Rafael, da importância de fazer um concreto de 15 centímetros para depois os irmãos quebrar. Oi, Jesus. Não tem terra, não vamos aterrar com concreto. Mas, irmãos, todos nós sabemos, eu estou fazendo essa brincadeira porque onde nós vamos ter, foi segunda, né? Segunda? Vamos quebrar essa calçada da frente aí, irmãos. Teve lugar, ó, espessura do concreto. Estava marretada ali, a marreta pulava para cima. Sorte que o irmão Romulo veio e socorreu, nós ajudou, não é um negócio tão fácil. Mas, irmãos, quando você vai fazer uma construção, vamos imaginar que a salvação seria uma construção de 4 pilares básicos que não pode faltar nenhum deles. Se faltar um, a doutrina da salvação ela está incompleta. Certo? Então não é simplesmente assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador, estou salvo, pronto, acabou. Não. Tem um processo. A salvação ela é acompanhada de um processo. Nós não vamos falar aqui dos tempos soteriológicos da salvação, porque o irmão Mateus sabe explicar esse negócio aí, não sei explicar isso aí. Mas nós vamos falar dos 4 pilares básicos da salvação, tá? Então os 4 pilares da salvação, eles são, redenção, justificação, regeneração e santificação. Repetindo, 4 pilares básicos da salvação. Primeiro, redenção. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração. 4, santificação. Esses são os 4 pilares básicos. E eles são, irmãos, essas 4 palavras aqui, esses 4 pilares,
eles são diferentes um do outro. Ele faz parte do processo da salvação, mas são diferentes. Nós vamos, na medida do possível, tentar passar isso aqui para os irmãos. Se não der, nós vamos continuar na quarta que vem, tá? Não, Gabriel, se você quiser montar um slide e ir colocando, teria como você fazer isso? Montando o slide daquilo que nós formos falando, depois você salvar e mandar no grupo da igreja. Então, vai lá, escreve aí, depois você vai mandar no grupo da igreja. Então, os 4 pilares básicos da salvação. Tanto é, amados, que seria tão bom, eu não tenho essa facilidade de montar slides, mas Deus vai me ajudar e mais um povo vai me ajudar e nós vamos fazer isso. Quando você pega o formato da cruz, certo? Então você vai ter aqui em cima redenção, você vai ter aqui do lado esquerdo do braço da cruz a justificação, você vai ter do lado direito do braço da cruz a regeneração e embaixo no pé da cruz a santificação. São os 4 pilares básicos da salvação, que eles são desenhados pela cruz que Cristo morreu por nós, ok? Então, são os 4 pilares básicos da salvação. Então, amados, voltando para o versículo 8, nós sabemos que a salvação, ela é pela graça. Está dizendo lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, todos nós sabemos que a salvação ela é obra de Deus. Ela é obra de Deus. Isso é inquestionável, né? Mas ela é sustentada por esses 4 pilares para que ela seja completa. Ela é sustentada por esses 4 pilares para que a salvação seja completa. Certo? Então, nós precisamos considerar alguns pontos sobre a salvação. Considerando alguns pontos da salvação. Primeiro ponto a considerar sobre a salvação: ela é pela graça. A salvação é pela graça. Aí eu quero que vocês coloquem para mim, eu não sei se tem como vocês colocar, ou os irmãos abrirem as vossas Bíblias, tem como vocês colocar aí, irmão Gabriel? Tito, capítulo 2 e versículo 11. Ela é pela graça, a salvação é pela graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Embora que eles vão colocar ali, mas eu gostaria muito, se você tiver com a sua Bíblia, que você também abra a sua Bíblia e dispõe a Bíblia. Tá? Por quê, irmãos? É muito importante o crente manusear a Bíblia. Nós temos os recursos aqui, o irmão Deildo fala com muita propriedade, que é muito gostoso, é muito bom. Isso aqui é uma ferramenta de Deus, principalmente para quem está ensinando, não é, irmão Mateus? É muito bom, mas é bom também que o crente ele manuseie a Bíblia, porque o dia que o pastor fala assim: irmãos, abra a Bíblia lá em Amós. Meu Deus, e agora? Na onde está esse Amós, irmão Eliel? Será que ele voltou a ser boiadeiro de novo? Que ele sumiu da minha Bíblia? O Gabriel pediu para abrir o Lute. Abrir o Lute? Aí igual a minha irmã Ana, que está na glória de Jesus, ela disse que congregava na Vila Paraíso e o pastor estava ensinando a palavra. E aí ela estava junto com uma irmã que tinha lá os seus lá vai burladas de anos de crente, né? E é lógico, irmãos, a gente não é ignorante. Às vezes tem pessoa que tem dificuldade com leitura, né? Às vezes não tem leitura, às vezes tem dificuldade de folhear a Bíblia. Mas ela disse: olha, não, aquela irmã ela não tinha dificuldade na leitura, não. Aí o pastor falou assim: irmãos, vamos abrir em Jó. E ela ficou lá. E vai para lá, e vai para cá. Aí ela olhou na minha irmã e falou assim: onde fica isso? Aí a minha irmã olhou para ela: não, fica na Bíblia. Porque se você vai lá para Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, daí é um pouquinho mais difícil para você achar. Mas Jó, um crente velho na igreja, não conseguia achar Jó na Bíblia. Me desculpa, isso aí é relaxo puro. A gente procurando Gênesis assim. Procurar Gênesis lá no meio da Bíblia. Então, irmãos, é muito importante que o crente esteja com a Bíblia na mão e aprenda a desfolhar a Bíblia. Hoje eu estava com a Natanael, nós estávamos esperando chegar a advogada, né, Natanael? E aí, quando nós estávamos esperando, nós sentamos lá no banco, eu falei assim: vem cá, que eu vou ensinar você a desfolhar a Bíblia. Ele aprendeu, ele achou Salmos, né, mano? Depois foi para Mateus. Olha, é Velho Testamento, é Novo Testamento. Então, isso é muito importante, irmão. O crente ele precisa, sim, saber manusear a Bíblia. Então, Tito, capítulo de número 2, olha lá, o irmão Gabriel já está colocando lá, ó. Isso aí depois vai lá para o grupo, tá bom? Então, coloca lá Tito 2 e 11 para nós, irmão Gabriel. É possível? Então, vamos lá. Ó, então o primeiro ponto a considerar, depois você coloca aí, o primeiro ponto a considerar sobre a salvação, que ela é pela graça. Olha lá. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação é pela graça. Nós já temos Efésios 2 e 8 que lemos, e mais este versículo para endossar essa consideração aí sobre a salvação. Segundo ponto a considerar da salvação: ela é por meio da fé. Não é pelas obras, ok? Aí nós voltamos para Efésios 2, 8 e 9, que é o texto que nós lemos, certo? A salvação é pela graça, Efésios 2, 8, Tito 2, 11. Aí o segundo ponto a considerar aí, ela é por meio da fé e não por meio de obras. Aí Efésios 2, a mesma citação, versículos 8 e 9, certo? É o segundo ponto a considerar, ok? Então existem esses dois pontos que é muito importante. Ela é pela graça, certo? A salvação é pela graça e ela é por meio da fé, não das obras. O que isso quer dizer? Que eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Ao contrário, eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu já sou salvo. Um aspecto, um sinal que eu sou salvo é que eu pratico boas obras. Se eu digo que eu sou salvo, mas eu não pratico boas obras, essa afirmação minha é falsa, é mentirosa, certo? Até a irmã Vanessa nós estávamos conversando ontem e ela estava falando sobre a questão da igreja, né? O conceito de igreja entre quatro paredes. Nós precisamos quebrar esses paradigmas e saber que a igreja ela é muito além de quatro paredes, não é, irmão? Muito além de quatro paredes. A igreja ela é uma extensão lá fora, com o drogado, com o mendigo, com a prostituta, não é? Com o idólatra, com o mentiroso, com tudo isso. Se nós, como igreja do Senhor, não tivermos essa visão e dissermos que somos salvos, mas estamos aqui, né? De uma maneira egoísta, eu alcancei a salvação, já sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida, sou batizado com o Espírito Santo, já tenho dons espirituais e ministeriais na minha vida. Eu vou preocupar com os outros para quê? A minha salvação já está garantida. Isso não é igreja, isso não é salvação.
Isso é simplesmente egoísmo puro, egoísmo espiritual. Não sei se existe isso. Essa palavra é errada. Mas é egoísmo espiritual. Então, a igreja é muito além disso, certo? Salvação, ela engloba essa questão. Então, eu não pratico boas obras para ser salvo, mas eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Amém? Aí agora vamos para um terceiro, eu não sei como que você poderia colocar, são esses dois pontos, tá? Então pode ir para o segundo parágrafo aí no meu caso aqui fica como terceiro, mas coloca aí um segundo parágrafo aí, tá? Neste parágrafo que o irmão Gabriel vai colocar aí, eu quero que ele coloque uma interrogação. A salvação, eu não quero que você responda, eu vou responder, vou fazer a pergunta e vou responder. Mas se você dentro que você quiser responder, fique à vontade. A salvação, ela é um ato ou ela é um processo? A salvação, ela é um ato ou ela é um processo? Tá? Qual a resposta? A salvação, ela é um ato e ela é um processo. Ela é um ato e é um processo. Tá? Então, seria a resposta. É ato e processo. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmão Éder, deixa o Natanael de escolher a sua Bíblia, você ajuda aí. Olha lá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então olha lá, a primeira afirmação do apóstolo Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui é ato. Aqui é ato. Nós somos eleitos. Agora, se o Pai nos elegeu, não é processo, é ato. Certo? Então, vamos lá. Neste versículo, olha lá. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira afirmação até a vírgula é ato. Agora, em santificação do Espírito, o que é? Processo. Aqui já está esse aspecto composto da salvação. A salvação é composta em ato e processo. Ato e processo. Tá? Então, eleito segundo a presciência de Deus. Eleição é ato de Deus, não tem mão humana, não tem cooperação nossa, recurso humano, não tem. Deus elegeu. Tá? Agora, em santificação do Espírito, aí é o processo. E nós vamos ver essa questão de processo de santificação. Tá? Mais para frente. Não vai dar tempo, quarta-feira que vem nós vamos continuar, porque o assunto é bem extenso. Tá? Então vamos lá. Neste versículo nós vemos que ela é composta de ato e processo. Já vemos que não a adquirimos por mérito ou obras. Salvação nós não adquirimos por mérito ou obras. É pela graça e é através da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não adquirimos, é uma eleição e pronto, certo? Não a alcançamos com motivação, animação, colocando uma camiseta no nome de Jesus e saindo para a rua cantando. Não. Isso não tem nada a ver com salvação.
Tem nada a ver com salvação. Às vezes a pessoa, cantor, fulano de tal, lá no show, cantou um hino gospel e não sei o quê, mas isso não tem nada a ver com salvação. Amém, que ele cantou um hino gospel, o nome do Senhor foi louvado, amém, mas não tem nada a ver com salvação. Ela não é adquirida com animação, com nada disso, com emocionalismo, não é nada disso. Salvação não é nada disso. Salvação é ato e processo. Ato e processo. Isso é salvação. Aí nós vamos ver. O ato da salvação, olha, então a salvação ela é composta. O que é uma coisa composta? O que é uma coisa composta? Que tem mais de um, né? Tem mais de um. Ela é composta de ato e processo. Então, no ato da salvação, não sei como que o Gabriel vai colocar aí, se vira aí. No ato da salvação, esse ato da salvação, ele divide-se em duas partes. Parece que é um pouco complicado, mas lá no final vocês vão entender. O ato da salvação, ele divide-se em duas partes. Quais são essas duas partes? Eleição e chamado. O ato da salvação ele divide-se em duas partes: eleição e chamado. Tá? Olha, primeiro, a eleição. O que é a eleição? Nós já citamos um versículo lá de 1 Pedro sobre eleição. Tá? Eleição é da vontade de Deus, da sua presciência e da sua soberania, que o homem seja salvo. É da vontade de Deus que o homem seja salvo. Isso aqui é eleição. Deus ele não quer que nenhum homem se perca. Não tem um versículo assim? Mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que nenhum homem se perca. Ele não pergunta para o homem se ele deseja ser salvo. Deus não pergunta para o irmão Mateus: você deseja ser salvo? Não. Ele elegeu. Ele elegeu. Isso aqui é ato. É um ato de Deus. A eleição é um ato de Deus. Ele elegeu. Ok? Na eleição, que faz parte do ato da salvação, por se tratar da sua soberania, o homem não tem participação nenhuma. O homem não tem participação nenhuma na eleição. Você não tem participação nenhuma se você vai ler bastante a Bíblia, se você vai orar, não tem participação nenhuma. É um ato de Deus. É um ato de Deus. Ele, na sua soberania, na sua presciência, ele nos elegeu. Ele nos elegeu. Vamos ver, o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha lá, aí você vai colocar esse versículo nesse ponto que nós colocamos, ok? Olha lá. O que diz ali? Vamos ler todos juntos? Esperar o Natanael achar lá. Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes de quando? Tem algum ato humano aqui? Tem alguma participação humana aqui? Antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, é um ato de Deus. Um ato de Deus. Então, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, por se tratar da soberania de Deus, o homem não tem participação nenhuma. Ou seja, não é merecimento nosso, tanto é que pela graça, e a sua graça sendo operada em nós, é a graça de Deus sendo operada em nós, não é que nós merecemos.
Não é que Deus olhou para o presbítero Mondeiro e falou assim: esse camarada aqui é bonzinho, então eu vou salvar ele. É bonito, né? Não é nada disso. Não tem merecimento nenhum, não, nenhum de nós. É um ato de Deus, é soberano. A vontade de Deus está aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Manda isso por aí. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Você falou da vontade de Deus. Sim, olha lá. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Não é assim que o salmista diz? Né? Preciosa é a morte, preciosa é a morte aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Então Ele quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. O pastor Manuel nos ajudou aí com essa referência. Então, ou seja, na eleição o homem não tem participação de nada. João 15 e 16. Olha lá o que diz. João 15 e 16. Jesus dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso aqui é eleição. Isso aqui é no ato da salvação, é tudo de Deus, é tudo parte dele. Eu não tenho participação nenhuma aqui, ok? Então essa é a primeira parte do ato da salvação. Agora, qual que é a segunda parte do ato da salvação? É o chamado. Nós falamos que a salvação ela é composta, ela é composta por ato e processo. E dentro do ato, o ato divide-se em dois, que é o primeiro, eleição, que nós falamos, e agora o chamado, certo? O chamado. O segundo ato, a segunda parte do ato é o chamado. É o encontro. Mais uma vez o homem fica de fora, porque é ato de Deus. O homem fica de fora. É Ele que marca o encontro, é Deus que marca o encontro. O momento. Irmão Mateus, você nasceu em berço evangélico? Você imaginava o dia que Jesus ia te chamar? Não, Eliel? Nasceu em berço evangélico? Mas você teve uma experiência com Deus em um dado momento. Sempre a pessoa que nasce no berço evangélico, ele tem um dado momento do encontro, não tem, irmão? Eu não posso dizer isso, você vai afirmar isso para mim, porque eu não nasci em berço evangélico. Até mesmo quem nasceu no berço evangélico, ele tem um momento do encontro com Deus. Porque às vezes ele nasce no berço evangélico, e aí chega num momento, ele não tem aquela vontadinha de conhecer o mundão e conhecer, mas vai ter um momento que ele vai ter um encontro com o Senhor. Então o encontro, que é o chamado, ele é Deus que marca o encontro, é Deus que marca o momento do encontro, é Ele que age no momento do encontro. Nós temos o exemplo aqui do apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Paulo imaginava que ia acontecer aquilo com ele, mas de maneira nenhuma, irmão. Ele estava com cartas, com autoridade. Ele estava com autoridade, irmão Rafael, de com aquelas cartas e prender, matar, arrastar os crentes que estavam pregando a palavra.
Mas no ato da salvação, Jesus fala assim: o meu encontro contigo está marcado, é no caminho você indo para Damasco. Né? Elegeu. E agora o chamado. Então nós temos o exemplo aí do apóstolo Paulo. Se você quiser colocar alguma coisa parecida com isso, o exemplo do apóstolo Paulo de Atos capítulo 9, é o capítulo todo. Os irmãos, se quiserem chegar em casa e pegar Atos capítulo 9, você vai ler todo o processo do apóstolo Paulo, né? De Saulo indo para Damasco, e Jesus chegar ali e falar para ele: Saulo, por que você me persegue? Talvez do 3 até o céu. O capítulo inteiro é coisa incrível, que Jesus fala para ele assim: é duro, e você dá com esse agora contra o ferrão que você mesmo fincava nos outros. O aguilhão, eu nem tanto, mas o pastor Manuel tocou muitos bois, em bois para lavrar a terra, e tinha lá o ferrão. O ferrão, colocava o ferrão na ponta da vara, e na ponta do ferrão tinha uma argola. Quando o boi estava querendo fazer corpo mole, ou querendo sair fora do risco do arado, o boieiro, o boiadeiro só chacoalhava a vara assim, ó, a argola batia no ferrão e fazia tipo quase uma campainha. O boi já, opa, o ferrão vem vindo na costela. Porque se ele não firmasse, o ferrão ia na costela. E aí Jesus falou para Paulo: dura é para você agora dar coice contra os seus próprios aguilhões. Você agora, eu vou mostrar para você o quanto que você vai padecer por causa do meu nome. É encontro, irmão. E não tem participação nenhuma de homem aqui. Que participação de homem tem? Então aqui nós vemos que está ainda na questão do ato, certo? Então nós vemos, então concluído o ato da salvação, ele é através da eleição que nós falamos, e é através do chamado, que é esse encontro, Deus promove. Então inicia-se, depois que conclui a questão do ato da salvação, que não tem parte nenhuma do homem, da mão humana, dos recursos humanos, aí inicia-se o processo. Aí sim inicia-se o processo da salvação. Agora, o processo da salvação, ele só vai terminar quando? Só no céu. O processo da salvação, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar no processo. O ato Deus já se encarregou, Ele elegeu, Ele chamou, Ele marcou encontro, Ele fez tudo e tal, mas o processo agora, terminou o ato, inicia-se o processo, e ele só terminará quando entrarmos na eternidade. Enquanto você estiver aqui, você está no processo da salvação. 2 Pedro, pastor, primeiro, 2 Pedro 1:11. Deixa eu 10 e ver 11. tem essa citação aqui. 2 Pedro 1:11. Vai, 10 e 11, pode ver os Hã? dois. O 10 e o 11. 2 Pedro 1, 10 e 11. 2 Pedro 1, 10 e 11. Olha lá. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Tem coisa mais clara que isso? E é cada vez mais, né, pastor? Cada vez mais. Não é só fazer uma vez, cada vez mais. Até inclusive Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele fala assim: eu quero que vocês progridam, né? É aquilo que o pastor Cianuto pregou aqui no domingo, né? Não é ficar só no raso, não. Vamos pro profundo. Vamos pro profundo. Isso aí é processo. Isso aí é processo de salvação.
Aí aqui tem participação humana. Aqui tem participação humana. Logicamente também que não é sozinho. Pastor, É a ajuda do Espírito Santo. interessante, quando você chega no profundo, você pode ir mais, que vai ter mais. Vai ter mais, sempre vai ter mais. Ó, portanto, irmãos, procurar cada vez mais, né, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ou seja, o ato foi de Deus, nós fomos alcançados. Agora, eu não tenho que batalhar por isso? Eu tenho que batalhar, irmão. Eu tenho que lutar. É Judas que falou que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas é muito difícil de achar esse versículo, não é muito grande. Muitos capítulos. Ele diz assim: eu tive vontade de escrever acerca da salvação comum, coisa mais ou menos desse tipo, né? Veio esse versículo na minha mente agora. Ah lá, Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Na verdade, não faz citação porque, né, não é. Todo livro que você ali está 1 e 3, mas na verdade, todo livro que você vai fazer uma citação que ele tem um capítulo só, então você fala Judas, versículo 3, porque é um capítulo só. É desnecessário você falar capítulo, porque é um só. Então é Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então eu tenho que batalhar, né? Ela foi dada para mim. O ato de Deus de dar a salvação para você, Ele deu. Não teve participação nenhuma sua. Mas no processo agora, aqui, ó. No processo, se você não batalhar, se você não arregaçar as mangas e partir para cima, irmão, ficar, não sei se quero, não sei se não quero, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se creio, não sei se não creio, irmão, não vai chegar a lugar algum. Olhando para pessoas, né? Olhando para o pastor, olhando para o líder, olhando para não sei quem, olhando para o camarada que já desviou faz tempo. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós estamos aqui para batalhar pela fé que uma vez foi dada Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, aqui está o processo. O processo. Como é o processo? Como que é esse processo? O processo é aqui, irmão Manuel Silva, ele tem uma citação aqui que eu acho muito linda essa citação. No processo da salvação, eu tenho que aceitar a Cristo todo dia. No processo da salvação, Mateus, se nós não aceitarmos a Cristo todo dia, eu tenho que me converter todo dia. Todo dia. O que é converter? No sentido literal da palavra. O que é converter? Eu estou indo lá no pastor Manuel. Vou chegar no pastor Manuel. Minha direção está errada. Eu tenho que fazer a conversão para eu chegar no pastor Manuel. Isso aqui é converter. Eu tenho que me converter todo dia. Quando eu ia para Pirassununga, tinha um lugar lá que tinha uma placa. Eu passei de moto algumas vezes ali naquela estrada. 3 anos passando naquela estrada. Aí na placa estava escrito assim, irmão Rafael, para converter para a esquerda, para converter-se para a esquerda, só fugiu a palavra agora. Não, para converter para a direita, não? Mantenha a direita. Para converter-se para a esquerda, mantenha a direita. Aí eu sempre falava, a conversão aqui. Se você quer fazer uma conversão, então, olha, no processo da salvação, eu tenho que me converter todo dia.
Não, vamos esquecer direita e esquerda do cenário político, irmão, pelo amor de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a questão da conversão à igreja. Mas se for de esquerda é perigoso. Se for de esquerda. Tá lá. Se assim eu fizer, eu estou no processo. Se eu não fizer, eu estou fora do processo. Aí, irmão, não adianta o ato de Deus, da eleição, do chamado, marcar o encontro, mas eu não quero processo. Aonde a participação minha, eu não quero. Até agora nós aprendemos tudo que é ato de Deus, que não tinha participação nenhuma de nós humanos. Aí a hora que chega na minha participação da salvação, que é o processo, aí eu não quero. Aí eu não quero me converter, eu não quero aceitar a Cristo, eu não quero obedecer, eu não quero andar em santificação, não quero nada. Então, amados, o processo é isso, ó. E a salvação, irmãos, paz, meus senhores, vocês vão descobrir hoje. Obrigado. A salvação se perde sim. A salvação se perde sim. E a salvação se perde no processo. Aí é que está. Tem eleição? Tem eleição. Mas eleição não é minha parte. Eleição é parte de Deus. A minha parte é no processo. E eu posso perder a salvação no processo. Com certeza, é muito mais fácil perder do que ganhar. Eu acredito que uma coisa está falando. Por que pode perder a salvação? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vamos ver lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Os 4 pilares da salvação nós vamos falar quarta-feira que vem. Tá? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do... irmão, a Panael está achando, né? Achou? Achou aí? Então vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Perdeu a salvação? Não perdeu? Perdeu a salvação. Perecido até a porca voltando para o despojador de lama, o cão voltando ao vômito. Perdeu a salvação no processo, meu querido. Olha lá, então perde a salvação sim. Perde a salvação sim. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se vocês forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É aquilo que Jesus falou. Não é aquilo que Jesus falou? Que quando a pessoa se converte, aquele espírito imundo sai dele, e aí o Espírito Santo limpa toda a casa fica toda bonita, mas aquele espírito vai vagar, e aí ele vai lá dar umas voltas e ele volta. Aí ele acha a casa varrida, adornada, mas o quê? Vazia. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a alegria da salvação. Parece sem terra, né? Parece sem terra. Ele acha tudo lindo dentro da casa, mas sem o Espírito Santo. O que ele faz? Eu vou lá e vou buscar mais 7 espíritos piores do que ele. E aí nós vamos, nós 8, habitar nessa casa. Está bonitinha, mas está vazia. Aí o estado da pessoa torna-se pior do que o anterior. Então, irmãos, salvação se perde
Não adianta servirmos ao Senhor 50 anos, se no soar da trombeta eu não estiver na presença de Deus. Eu não posso recuar. O escritor aos Hebreus diz que aquele que recuar, a alma dele não tem prazer. Aí nós temos o exemplo, irmão Gabriel, você coloca para nós aí, nós temos o exemplo de Demas. Lá em 2 Timóteo 4:10. O que Demas fez? Ele amou o presente século. Ele amou o presente século, porque Demas me desamparou. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: olha Timóteo, Demas, sabe aquele crente, aí no processo, ele nos desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Sabe aquele crente, irmão, que às vezes dizia, e ele até muda de cidade para poder fugir dos crentes? Olha o Demas. Aí Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, mas é outro caso, até um ponto e vírgula. Nós estamos falando de Demas. Não estamos falando nem de Crescente nem de Tito. Tito, muito pelo contrário, né? Todos nós sabemos que ele era companheirão do apóstolo Paulo. Mas Demas, ele amou o presente século. Certo? Abandonou o barco. Então a eleição e o chamado, ela faz parte do ato. Agora olha que coisa linda para nós encerrarmos aqui e já colocarmos uma vírgula aqui. Na quarta-feira que vem nós vamos falar desses 4 pilares da salvação. Olha que coisa linda, irmãos. A salvação, ela tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira parte da salvação, que é o ato, certo? No ato ele é dividido em eleição e chamado. Sim? Eleição e chamado. Eleição, Deus Pai, é Ele que nos elegeu. Nós já lemos aquela referência de Pedro. A eleição é por conta do Pai. E o chamado? É por conta do Filho. O encontro. Ele me encontrou com Paulo lá no caminho de Damasco. Então o chamado é por conta do Filho. Deus elegeu, o Filho chamou. Agora no processo. O processo é o Espírito Santo. Ou seja, se você quiser estar dentro do processo da salvação, mas sem a ajuda do Espírito Santo, fracassou. O Espírito Santo é que nos ajuda a desenvolvermos a santificação na nossa vida. Então a eleição é da parte do Pai, o chamado é da parte do Filho, que faz parte do ato, mas na parte do, aleluia, do processo é o Espírito Santo. E se você está no processo da salvação, se nós estamos no processo da salvação, o Espírito Santo, ele vai estar sempre, aleluia, nos chamando para perto dele, querendo esse relacionamento com ele. Irmão, crente sem relacionamento com o Espírito Santo, ele não consegue vencer o processo. Então a única coisa que o homem tem participação na salvação é no processo, e mesmo assim não é sozinho. Ele necessita do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, ele não consegue. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos aqui sobre a questão da salvação, e aí vai para a que nós vamos falar dos 4 pilares da salvação. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, colocamos aqui uma vírgula nesse. Glória a Deus. Meus amados, amanhã, quinta-feira, nós vamos, em nome de Jesus, fazer esse concreto. Então, já vou olhar para o mundo aí.
Aqueles que puderem nos ajudar aqui amanhã, depois das 5 da tarde, nós estaremos aqui em nome de Jesus, nós vamos concretar essa frente aí. Porque para nós darmos andamento aí. Na sexta-feira, a nossa consagração, né, irmão? Consagração das 7 ao meio-dia. No sábado, culto com a participação. Na sexta, ensaio com as crianças. Na sexta, ensaio com as crianças, às 7h30. Depois você coloca no grupo também, né? Para divulgar. Irmãos, olha lá, o irmão Gabriel já colocou ali, tem ali o irmão, o presbítero Bom Mateus, ele vai fazer para mim mais umas 4 cópias, né, irmão? A gente vai colocar uma na padaria, lá no jardim, uma não tem mais. O nosso bazar, irmãos, às 8h30 da manhã, lá na casa do pastor Manuel Carmanete, a partir das 8h30 no sábado. Então, vocês divulguem, já foi colocado nas redes sociais, compartilhem, curtam, nos ajude, irmãos, para que nós possamos divulgar, e divulga também no boca a boca, tá? A irmã Isabel, ela vai estar lá. Ela falou que não vai vender nenhuma peça acima de R$100 de jeito nenhum. A mais cara lá vai ser R$3. Certo? Então, os irmãos, divulguem, e esse dinheiro vai ser para ajudar as irmãs do círculo de oração, na festividade.